Saudação de paz a todos! Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Todos que nos acompanham, que estudam junto conosco, são sabedores que os nossos estudos são extraídos das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que traz consigo o seguinte tema: em defesa da fé cristã. Esta lição é a lição do primeiro trimestre do ano de 2025. E a lição de número 2, a lição é esta ao qual nós vamos estar estudando durante a semana, ou no decorrer da semana, que traz consigo o seguinte tema: somos cristãos. Todas as lições da Escola Bíblica Dominical, ela traz consigo a leitura diária com vários temas sugestivos para estudarmos no decorrer da semana. E os nossos estudos são baseados nesses temas fornecidos na leitura diária. Hoje, o tema do nosso estudo diz assim: os judaizantes condicionavam a salvação à observância da lei de Moisés. E os versículos-chave sugerido para estudarmos está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 1 e versículo de número 2, que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Igreja e seus problemas. A igreja em Antioquia estava em estado de formação. E alguns judaizantes que supostamente tinham se convertido ao cristianismo desceram para Antioquia para perturbar a alma dos irmãos, para transtornar os fundamentos da igreja, trazendo para dentro da igreja elementos, ritos, cerimoniais, que eram aproximadamente 613 preceito que o Senhor dará a Moisés para o povo de Israel. E estes homens indagaram aos cristãos de Antioquia, dizendo: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Vocês não poderão ser salvos. Vocês têm que passar pelo ritual da circuncisão. Então o apóstolo Paulo e Barnabé, que foram os homens que ensinavam aquela igreja, que fundaram aquela igreja, que doutrinavam aquela igreja, vendo aquela ameaça dentro da igreja, eles se levantaram e foram resolver, debater sobre o assunto. E começou ali então-se uma discussão perturbadora no seio da igreja de Antioquia, porque os judaizantes queriam inserir dentro da igreja que eles necessitavam de se circuncidar para serem salvos. A igreja de Antioquia, ela era composta tanto por gentios e por judeus. Gentios, para os judeus, eram todos aqueles que não eram hebreu, que não eram israelita, que não eram judeus, que não eram filhos das 12 tribos de Israel. Todos eram considerados como gentios. Até mesmo aqueles que se convertiam ao cristianismo, para alguns judeus eram considerados como gentios, pois nós sabemos que todos aqueles que são nascidos de novo são considerados como filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Pois bem, então o apóstolo Paulo e Barnabé vão ter que descer, ou subir para Jerusalém, para resolver essa questão na igreja mãe, que era a igreja sede, era a igreja onde o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, era o presidente,
e é onde o apóstolo Pedro e o apóstolo João e outros presbíteros se reuniram ali em um concílio para resolver questões difíceis da igreja composta por judeus e composta por gentios. Porque hoje a igreja ela é composta por tribos, raças e nações. A igreja de Cristo ela é composta por pessoas de todas as etnias, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Mas o problema aqui era com os judaizantes. Então entraram em um consenso, se resolveram que a igreja dos gentios deveriam se guardar das práticas sexuais, se guardar de algumas coisas que feriam os princípios cristãos, que feriam os princípios do evangelho. Então, foi decidido que a salvação é pela graça mediante a fé. O que eu quero dizer para os irmãos, a todos aqueles que vão ter acesso a esse estudo? Sempre teve pessoas querendo causar perturbações no seio da igreja. Principalmente pessoas que são criadas em um núcleo religioso, cultural, filosófico. O grande problema da igreja é o cultural tradicionalismo religioso. É o tradicionalismo cultural religioso. Essas são as palavras certas a se dizer. Pessoas querendo trazer elementos cultural, tradicionais, para acrescentar a salvação, para acrescentar a fé. Não! A salvação está em uma única e exclusivamente pessoa, em Cristo Jesus. Nós não precisamos de elementos exteriores para sermos salvos. A salvação é pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. E todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles dão evidência de que foram salvos. Porque existem muitas pessoas que são religiosas e, infelizmente, nunca foram salvas. Ela vive do tradicionalismo cultural e religioso. A fé dela não se baseia em um ato de Cristo morrer na cruz. Não. A salvação dela é Cristo e mais alguns elementos para ser salvo. Não. Nós não precisamos de elementos estereótipos. Nós não precisamos de obras para ser salvo. Porque a maior obra a ser realizada para a salvação está em Cristo Jesus. Ele realizou a maior obra da salvação e nos fornece ela de forma gratuita. É certo que todos aqueles que tiveram um encontro, de fato, com o Senhor Jesus, eles vão mostrar a clara evidência de que foram nascidos de novo, de que são pessoas salvas de fato em Cristo Jesus. O seu falar é diferente, o seu comportamento é diferente, a sua veste é diferente, o seu tratar dos negócios no dia a dia são características de verdadeiros cristãos. Nós não precisamos de elementos judaizantes e de outros elementos tradicionais e cultural e religioso para sermos salvos. Somos salvos unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. Nós não precisamos de elementos exteriores para sermos salvos. A salvação se baseia somente em Cristo Jesus. Há muitos que querem transtornar a igreja com esse tradicionalismo cultural e religioso. Isso não existe. Isso está transtornando a fé de alguns e abalando de forma emocional e psicológica a mente das pessoas. Lembre-se sempre, EBD, uma escola onde você cresce intelectualmente e espiritualmente. A sua vida é uma dádiva divina. Não desperdice-a. Faça ela valer a pena. Viva para a glória de Deus.